passei por algum período na minha vida a qual me fez refletir muito sobre muitas coisas. E uma dessas coisas foi quando você espera que alguma coisa vá muito bem e não vai, porque não é algo que depende de você somente, mas depende que a outra pessoa cumpra a palavra dela. Quando você se esforça pela outra pessoa, quando você cumpre a sua palavra e você espera que a outra pessoa cumpra a palavra dela e ela não cumpre, então não é somente você perder algo, talvez financeiro, mas é aquele valor, aquele compromisso, aquela chave, aquele esforço, aquilo que você fez por ela e não teve o retorno, não teve reciprocidade naquilo. Então isso machuca muito. Isso foi pra mim um baque, porque já foi, digamos assim, mais um só nesse ano. Então nisso tudo eu não pensava que eu estava assim, mas foi bem degradante em questão de dias. Meu humor mudou, as pessoas começaram a ver que eu não estava mais como antes, alegre e tal, porque dentro eu estava um caco. Porém, em tudo isso me fez refletir sobre muitas coisas da vida. Buscando forças em Deus. Esse canal é Entre o Prato e a Vida. Então, aqui estou eu. E a vida, a qual aqui eu vou começar a refletir, o que eu reflito, eu vou colocar aqui, para que possa, quem sabe, ajudar alguém ou a refletir também, ou alguma coisa fazer sentido para a vida de alguém, qual você pode estar compartilhando esse vídeo com essa pessoa, a não ser se for você mesmo, que seja ajudada. Então esse é o motivo a qual eu decidi fazer esse vídeo. E aqui no meu celular tá a colinha a respeito das coisas das quais eu quero falar, porque eu, quando tô nesse período de processo refletindo, eu escrevo, eu gosto muito de escrever. Então, um dos textos a qual eu escrevi foi esse aqui. Uma pequena área ruim de um dia todo. Então, às vezes, eu vou lendo e vou destrinchando um pouco. Então, às vezes, a gente tá mal, mas a gente só tá mal por conta de uma coisinha, um negócio que acontece em um minuto, em um pouquíssimo tempo do nosso dia, todo dia, a gente fica ruim o dia inteiro, mas foi somente aquele pouquinho que fez com que tudo ficasse mal, talvez não só um dia, mas talvez uma semana inteira, ou alguns dias, ou um ano, independente do que seja, pode ser algo muito mais degradante, porém, independente disso, a gente esquece de ver. Não tô falando nada que é certo ou que é errado aqui, tô refletindo o meu pensamento que eu tive. Então, a gente começa a olhar para aquilo e deixa de olhar tudo que a gente tem. Então, a gente começa a tratar os outros mal porque está mal, porque outros já machucaram. Então foi que eu comecei a sentir em mim que quando vinha uma pessoa, eu simplesmente tratava daquele modo a qual eu estava sentindo, mas porque outra pessoa já me machucou. Então, quando a pessoa tá machucada, ela machuca as outras pessoas, porque é muito o que tá dentro. É muito que eu tenho refletido, que o que a gente tá dentro é o que a gente vai refletir fora. Então, se uma pessoa agir de tal maneira, é porque dentro dela tá dessa forma. Aqui tem um conceito muito espiritual também, mas independente da fé de cada pessoa.
Isso é muito real. Então, continuando o texto, cobrança para ser perfeita ou certinha. Então, porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente, não falo muito as pessoas em si, mas eu, na minha visão de mundo, por eu ser uma pessoa, na maior parte das vezes, alegre e sorridente, positiva, muitas das vezes quando é assim, passa por alguma situação que tava num dia difícil e tal, as pessoas olham e falam, você não tá bem, tá com alguma coisa, você não é assim, sabe? E a pessoa fala assim, você sorri, isso vai passar, tá tudo bem, difíceis passam, né? As pessoas começam a falar isso. Porém, isso eu sei que as pessoas tentam ajudar de alguma forma. Porém, há uma pressão de você ter que ser aquilo, sabe? Você ter que ser alegre, você ter que ser feliz para que outras pessoas se sintam, ok, você tá bem, sabe? Mas não vem, tipo, perguntar assim, por que você tá mal, sabe? Precisa de ajuda, sabe? Coisa assim, não julgo. Mas isso é a minha visão do que eu refleti. E aí eu continuo falando assim, que é o que eu expliquei aqui. Quando você é uma pessoa alegre, divertida e positiva na maioria dos seus dias, aqueles dias difíceis que você passa, ao menos se quer ter vontade de dar um sorriso, sabe? Porque aquela situação te deixou assim. Então, todos percebem e falam, você tá triste, logo percebem. Outros dizem, faz uma cara bonita, você tá tão pra baixo, né? Então, isso daqui foi uma coisa que eu ouvi. Só que, tipo assim, é um peso ouvir isso. Porque dentro tá mal. Como é que você vai sorrir? Faz uma cara alegre, faz uma cara bonita, sabe? Mas como? Como que isso vai acontecer se dentro não está bem? E por uma coisa externa que aconteceu. Algo externo aconteceu, olha que louco. Uma coisa externa aconteceu, a qual danificou o interior, mas para no interior voltar para o externo, para ser algo que seja normal, você precisa estar bem. Como que você vai dar o que não tem? Então, mas como fazer cara bonita se dentro não está assim? Então, foi uma reflexão que eu estava tendo, sabe? Sobre o que eu ouvi, sobre o que eu estava pensando, sobre todas aquelas coisas que, comecei a refletir. Esse foi um dos primeiros reflexões que eu tive durante esse período, né? E durante essas semanas, né? Eu vou estar postando vídeos aqui em cada um desses pensamentos a qual eu tive acerca desses dias. E eu espero que de algum modo venha agregar na vida de cada pessoa que venha assistir esse vídeo. Então, para tudo tem o seu tempo, né? Eu sou cristã e eu creio muito na palavra de Deus. Então aqui vai ter muito sobre isso também. Então, independente da fé de cada pessoa, eu quero que esse canal daqui entre pra ter a vida. Então que seja pra vida, sabe? Lições pra vida. Pra que venha de algum certo modo, em meio às dores, em meio às coisas, lutas, as coisas que acontecem na vida, que venha agregar uma reflexão, algo positivo na vida de cada pessoa. Então, há tempo para todas as coisas, Eclesiastes diz, né? Então, se esse foi o tempo, né, de acontecer isso, porque tem um propósito, sabe? Se eu não passasse por isso, eu talvez não tivesse visão de fazer esse vídeo.
de aproveitar a oportunidade desse canal para fazer isso. Então é isso. Esse primeiro vídeo eu deixo essa reflexão e compartilha com quem precisa ouvir isso. Se inscreva nesse canal para que você venha receber os mais conteúdos que vão ser postados aqui. Fica com Deus e entre o prato e a vida, que seja leve. Poxa, eu imaginava que seria muito mais fácil no meu cérebro, mas a ação é muito complicada. Mas beleza.